Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós estamos falando sobre o assunto que está no capítulo número 4 da primeira parte do Livro dos Espíritos, do princípio vital. Esse termo, ele não é um termo que é a primeira vez que se apresenta no Livro dos Espíritos. Nós vimos esse termo aparecendo lá no comecinho, na introdução do Livro dos Espíritos, no item número 2, onde Kardec ele trata da questão da interpretação do termo alma. Nós sabemos que aqui, para o nosso contexto da doutrina espírita, alma se refere a um espírito encarnado. Mas, para uma das interpretações que se tem em outras filosofias, é essa aqui, vou até trazer aqui para a gente. Isso está lá no item número 2 da introdução. Segundo uns, por exemplo, a alma é o princípio da vida material orgânica. Não tem existência própria e se aniquila com a vida. É o materialismo puro. Então, esta é uma das interpretações de que se tem da alma, mas que não é aquela que nós utilizamos aqui dentro da doutrina espírita. Mais uma vez, a alma para nós é um espírito encarnado. Mas, como surge lá na introdução estas divergências de interpretações e Kardec, portanto, percebendo a necessidade da criação ou do esclarecimento dos termos, bem como esses termos foram trazidos pelos próprios espíritos, o princípio vital, portanto, é um deles, são os espíritos que trazem esse termo. Então, Kardec, aqui na introdução, ele faz esse esclarecimento. E ele já coloca uma definição aqui na introdução muito interessante para a gente daquilo que é o princípio vital. Vamos ver o que ele traz para a gente. Princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte de onde promane, princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem, pois que pode haver vida com a exclusão da faculdade de pensar. O princípio vital é coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz achando-se a matéria em dadas circunstâncias. Segundo outros, e esta é a ideia mais comum, ele reside em um fluido especial, universalmente espalhado e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como os corpos inertes absorvem a luz. Esse seria então um fluido vital que, na opinião de alguns, em nada difere do fluido elétrico animalizado, ao qual também se dão os nomes de fluido magnético, fluido nervoso, etc. Seja como for, um fato há que ninguém ousaria contestar, pois que resulta da observação, é que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que determina o fenômeno da vida, enquanto essa força existe. Então, aqui no comecinho, Kardec então faz esse esclarecimento para nós. Esse conteúdo, esses conceitos foram tirados das explicações, portanto, que os espíritos deram através das diversas perguntas que Kardec fez. Agora, sabendo então desta explicação, surge alguns questionamentos, algumas dúvidas, principalmente com relação aos termos, princípio vital, fluido magnético, fluido cósmico universal, matéria cósmica primitiva. Então, nós entendemos que é um assunto dentro da doutrina espírita que tem muitas nomenclaturas, de certa forma, similares com relação à sua forma, mas que também tem as suas particularidades e que a gente precisa estudar constantemente para bem compreender, dado a importância para a compreensão em diversos outros assuntos. Então, para a gente entender esse assunto hoje, nós então vamos fazer um estudo que foca na compreensão da origem do que é esse princípio vital, do propósito dele durante a nossa encarnação e também o que acontece com ele quando nós morremos. São esses os objetivos do estudo de hoje, dado que este mesmo assunto poderia ser tratado em outros contextos, por exemplo, dentro da própria mediunidade. Mas é isso que nós temos como objetivo. Bom, a gente precisa voltar aqui um pouquinho, lá no capítulo número 2, se eu não me engano, dos Elementos Gerais do Universo, isso mesmo, no capítulo número 2, da parte primeira do Livro dos Espíritos. Nós precisamos voltar em alguns conceitos que foram apresentados para a gente lá atrás. Quando nós estávamos falando sobre espírito e matéria, a conclusão, então,
que se tirou é essa, né? Em que Kardec pergunta da seguinte maneira: há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, a resposta dos espíritos. E acima de todo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. E aí que vem outros grandes esclarecimentos. Mas, ao elemento material, se tem que juntar o fluido universal, que desempenha um papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora de certo ponto de vista seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido como a matéria é matéria, e suscetível, pelas suas inúmeras combinações com esta, e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas que apenas conheceis uma parte mínima. Então, muito importante para nós aqui. Né? É fluido como a matéria é matéria, suscetível pelas suas inúmeras combinações com esta e sob a ação do espírito. Olha só, muito importante. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Olha só, muito interessante esse esclarecimento. Aqui um pouco para baixo, né, dentro das propriedades da matéria, né, tem algumas questões que são muito relevantes nesse aspecto também. Olha só, a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? A resposta dos espíritos é a seguinte: da matéria como a entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada fluido universal. Olha só. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável, nem por isso, entretanto, deixe de ser o princípio de vossa matéria pesada. O que nós estamos vendo aqui? Né? Esse fluido universal, né? Esse fluido cósmico universal, ele é a origem, né, desta matéria mais densa que nós temos a possibilidade de fazer medições, da matéria que fere os nossos sentidos, né, dessa matéria grosseira, da matéria que nos cerca aqui na nossa vida. Né? Seja a matéria que compõe os seres orgânicos, seja a matéria que compõe os seres inorgânicos. Né? Esta matéria, como ele está falando aqui, né, ela é considerada como tendo a sua origem no fluido universal, ou no fluido cósmico universal. Né? Então, na sequência, ele esclarece um pouco melhor aqui. Né? A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Eles respondem, de um só elemento primitivo, mais uma vez. Então, tem uma origem em tudo, né? De um elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Né? E aqui, por final, que eu gostaria de dizer, a mesma matéria elementar, na questão 33, a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Né? É muito relevante esses conceitos, porque aqui nós temos a explicação inicial de que existe uma origem para tudo aquilo que difere do elemento que nós chamamos espírito, né? Não da individualização do espírito, né? Nós estamos falando do princípio espiritual. Como a gente viu anteriormente, né, aqui na questão 27, então chegamos à conclusão que existe matéria, existe espírito. Né? E a matéria, como nós estudamos aqui anteriormente, né, é o laço que prende o espírito. É o agente pelo qual e sobre o qual o espírito exerce a sua ação. Não é isso? Então nós estudamos essa questão. E vimos, portanto, que o espírito imerso neste fluido universal, ele, portanto, está atuando na matéria nas suas diversas gradações, inclusive na matéria inerte, na matéria mais grossa, né, como a gente está falando aqui, né, matéria propriamente dita, né, dada essas diversas e infinitas gradações que
saem desta matéria ou desse fluido cósmico universal, né, que é a matéria mais quintessenciada, é a matéria mais sutil possível, e ela sofre degradações, né, modificações gradativas de ordem decrescente em termos de padrão vibratório, até chegar aqui a essa matéria mais grosseira. Então, é muito importante que a gente compreenda esta origem, porque essas inúmeras combinações deste fluido, ou essas inúmeras transformações do fluido cósmico universal, vai permitir a criação de diversos fluidos ou de diversos elementos, e como nós estamos vendo aqui, é a base para tudo. O princípio vital, contido, portanto, no fluido vital, é também uma modificação deste fluido cósmico universal. O nosso perispírito, a gente ainda não chegou a tratar desse assunto aqui nos nossos estudos, mas o nosso perispírito, ele também tem a sua composição como sendo uma transformação deste mesmo fluido cósmico universal. Né? Nós vamos ver lá na frente que o perispírito, né, ou o espírito constitui o seu perispírito, né, dos elementos existentes em cada um dos globos, dos mundos habitados, e este perispírito ele pode ser mais ou menos sutil, de acordo com a elevação espiritual daquele espírito. Então, muitos assuntos, mas o que eu quero trazer aqui para a gente, né, como um pensamento inicial para o nosso raciocínio, é que nós temos como origem este fluido cósmico universal para tudo aquilo que se distingue do elemento espiritual. Então, acho que esse pensamento, como sendo a base, nos auxilia a compreender muitas outras coisas. Então, vamos lá, vamos entender aqui, o nosso objetivo aqui hoje é falar sobre seres orgânicos e inorgânicos e a vida e a morte dentro desse capítulo do princípio vital. Já deixo claro aqui que o contexto em que nós vamos abordar esse assunto é aqui dentro do que é apresentado dentro do Livro dos Espíritos, onde o nosso objetivo é entender o que é o princípio vital, tratado aqui dentro da obra básica do Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Né? Poderíamos, não eu, né, mas poderia-se, então, melhor dizendo, abordar esse assunto sob uma visão, uma ótica de química orgânica, mas não é o foco do nosso estudo de hoje. E eu também não tenho nem a capacidade de fazer essa apresentação. Né? Não é da minha competência. Né? Mas vamos lá, vamos falar aqui o que é esses seres orgânicos e inorgânicos, segundo uma introdução que Kardec nos traz para alinhar as expectativas daquilo que ele quer apresentar para nós aqui nesse capítulo. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida, órgãos esses apropriados às necessidades da conservação própria que lhes impõe. Né? Nesta classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Então, esta pequena introdução que Kardec faz nos dá um norte para sabermos o que nós vamos estudar, que é, ou que tem como objetivo, entender isso aqui, ó. Saber o que é essa fonte de atividade íntima, né, que dá a vida a esses seres orgânicos. Né? É interessante observar aqui que as perguntas que Kardec nos faz, né, nesse comecinho parecem assim, não ter uma relação com assuntos de ordem espiritual que a gente poderia, por exemplo, falar, poxa, mas o Livro dos Espíritos tratando aqui de elementos orgânicos e inorgânicos, mas, como nós comentamos anteriormente, este assunto é de extrema importância para a compreensão de diversos outros que são trazidos e esclarecidos pela doutrina espírita. Né? Então vamos começar aqui pelas questões. Na questão número 60, Kardec pergunta assim: é a mesma a força que une os elementos da matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. E nós vimos lá anteriormente que a matéria, né, ela tem a mesma fonte, que é o fluido cósmico universal. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos inorgânicos? Aí, mais uma vez, né, enfatizando essa questão. A matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos está animalizada. Aqui, então, nós temos a primeira distinção do que acontece com a matéria nesses dois
mundos diferentes, né? Nos seres orgânicos e nos inorgânicos. Para os orgânicos, portanto, né, que aqui ele colocou como os homens, os animais e as plantas, ela está animalizada. O que quer dizer essa animalizada? Estar animalizada? Né? Animalizada de uma fonte, ou apresentando uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Mas Kardec então pergunta o que seria essa causa da animalização da matéria? Né? É a união com o princípio vital. Como nós tínhamos visto aqui anteriormente, né, esse assunto é primeiramente tratado lá na introdução do Livro dos Espíritos. Mas aqui, nas perguntas, né, os Espíritos introduzem, portanto, este termo, o princípio vital, a sua união com o princípio vital. Eles introduzem esse termo dentro do contexto aqui da doutrina espírita. No livro Terapia pelos Passes, né, é um livro que eu estou estudando, que é um livro que eu tenho aprendido bastante, né? Esse livro Terapia pelos Passes é da equipe do projeto Manuel Filomeno de Miranda, associado ao Centro Espírita Caminho da Redenção. Nós já havíamos comentado sobre esse livro, né? Nós vamos falar aqui do capítulo número 3, que aborda interação espírito, perispírito e corpo. Esse livro nós já havíamos comentado nele anteriormente quando falamos sobre espírito e matéria. Mas aqui nós temos uma explicação muito interessante a respeito do objetivo, né, ou de uma outra visão aqui, que até então não foi trazida pelo princípio vital aqui no livro dos Espíritos. Né? Por enquanto ainda não foi trazido. O que eles trazem como conceito para esse fluido vital? Né? Eles falam o seguinte: estrutura que funciona como encaixe entre o perispírito e o corpo. É o que se chama fluido vital. Então, encaixe entre o perispírito e o corpo, né, o corpo físico. Né? Essa estrutura foi apresentada a Allan Kardec como princípio vital, uma modificação oriunda do fluido universal que determina o fenômeno da vida enquanto ou quando agindo em associação com a matéria. Esse princípio é ainda matéria, embora organizado em expressões vibratórias que ultrapassam os limites da percepção até então utilizados pela criatura humana. Eles continuam no item seguinte, né, onde fala-se sobre fluido vital e aura, o seguinte: o princípio vital se objetiva nos seres vivos através de um campo denominado duplo etérico, ou corpo vital, o qual, no dizer de André Luiz, é constituído de eflúvios de natureza neuropsíquica emanadas do conjunto de células com a função de assegurar o equilíbrio entre a alma e o corpo. E aqui surge, então, né, uma questão muito importante para nós. Esse fluido vital, ele está aqui para nós no corpo vital ou duplo etérico, né? Que de uma maneira didática nós consideramos como sendo parte do perispírito, né? Mas que na verdade são elementos distintos. Né? Vamos ver o que ele fala aqui. O que eles falam aqui, né? Melhor dizer. O perispírito, no seu encaixe com o corpo físico, imanta e penetra o duplo etérico, objetivação do fluido vital, sem com ele se confundir, por se constituir um campo potencialmente mais ativo. Apenas didaticamente, podemos afirmar que o duplo etérico integra o perispírito, constituindo-se uma de suas zonas ou camadas, a mais grosseira, embora seja mais aceitado considerado como parte do soma por estar a ele mais íntima e funcionalmente vinculado. As relações entre perispírito e duplo etérico são tão estreitas que a alma, ao desdobrar-se do corpo físico, sono ou transe sonambúlico, pode carregar parte considerável dessas energias neuropsíquicas, que são mais afins com o sono, com o corpo, com a matéria mais densa. Né? Nos domínios da mediunidade, tem um capítulo muito interessante que trata do desdobramento em serviço do médium Antônio Castro, se eu não me engano, né? Em que ele tem esse afastamento temporário, né, do perispírito dele, né, que se afasta, que se desdobra, né, que se afasta do corpo físico, né, e num primeiro momento ele se apresenta como uma coloração diferente, né? Acho que azul de um lado e laranja, né, do outro. E esta aparência ela foi logo reajustada, porque o espírito ele volta para o corpo e depois ele desdobra novamente, se afasta novamente com as suas aparências, tanto em cor quanto em tamanho, digamos, normais. Né? Isso tudo aconteceu com o auxílio da espiritualidade amiga, que estava ali auxiliando, que compunha a equipe da reunião mediúnica, né? No plano espiritual. E o instrutor ali, se eu não me engano é o Aulus, ele esclarece para o André Luiz sobre essa questão, sobre este fenômeno que aconteceu, dizendo que
O espírito, ou melhor dizendo, o perispírito do Antônio Castro, ele carregou uma parcela da sua energia vital, do seu fluido vital, quando ele quando ele se desdobrou, né? E que por isso ele apresentou essas características diferentes. E nesse processo de volta e desdobra novamente, né, o corpo físico ele recobrou esta energia vital, esse fluido vital, e permanecendo, portanto, no corpo físico. É o André Luiz explicando para a gente, né, que se tratava, portanto, deste corpo vital ou duplo etérico, né, que tinha, portanto, este fluido vital ali, ou esse princípio vital se acontecendo ou existindo ali, né, se objetivando ali neste duplo etérico, conforme a gente está vendo aqui, né. É muito interessante porque nós vemos, né, que se trata de duas camadas, vamos colocar assim, distintas, né? Na verdade, são de duas partes distintas, e que nós vemos então que não se trata de uma composição do perispírito, né? Então, como nós vimos aqui, apenas didaticamente podemos afirmar que o duplo etérico integra o perispírito, constituindo-se uma de suas zonas ou camadas, a mais grosseira, embora seja mais acertado considerá-lo como parte do soma por estar a ele mais íntima e funcionalmente vinculado. Inclusive, nós vamos comentar aqui no final que no livro Obreiros da Vida Eterna existe uma passagem com o espírito recém-desencarnado Dimas, em que o instrutor, se eu não me engano é Jerônimo, que faz após, né, o desencarne, ele trabalha no desencarne desse espírito, e que depois ele acompanha durante o sepultamento desse espírito, né, uma situação bem interessante, bem esclarecedora ali pra gente. Mas a questão é que o corpo físico ainda continha esse fluido vital existindo ali, como nós vamos entender o porquê aqui no decorrer do nosso estudo, né? Mas no final foi necessário a desintegração por parte desse grupo de espíritos trabalhadores, né? Da desintegração desse fluido vital, né? E ele voltaria, portanto, à origem de onde veio. Não como fala, uma regra. Ali foi um caso específico onde esse espírito teve a possibilidade de ser amparado nesse momento em que ele desencarnou, né? Que, portanto, constituía ali do seu período, o seu estágio de perturbação espiritual, e até o momento onde ele conseguiu recuperar ou recobrar a sua consciência, né? Saindo, portanto, do estado de perturbação que ele se encontrava, né? Por isso que é importante a gente estudar esses assuntos, porque eles são abordados em vários outros momentos, e a gente precisa ter essa compreensão, né, sendo trabalhada constantemente, né? É um assunto que nós precisamos estudar e revisitar para que a gente possa sempre compreender melhor, né? Então, voltando aqui para nossas perguntas, né, e aí voltando, inclusive, naquilo que nós estávamos falando anteriormente, né, a pergunta é: o princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? A resposta dos espíritos: uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Então, ele é tanto efeito quanto a causa, né, desta animalização da matéria, né, digamos assim, né? E aí, para que a gente possa entender, né, para que ele possa animalizar a matéria e para que ele possa também continuar a existindo desta maneira ali dentro de um corpo físico, né? Então, para que a gente possa compreender essa resposta, a gente tem que ir lá na Gênese, né? Na Gênese, ele tem aqui no capítulo 10 a Gênese orgânica, que fala exatamente sobre o princípio vital. Aqui eu separei alguns trechos que nos auxiliam a compreender isso que ele está falando aqui. Vamos ler aqui, vale a pena. Dizendo que as plantas e os animais são formados dos mesmos princípios constituintes dos minerais, falamos em sentido exclusivamente material, pois que aqui apenas do corpo se trata. Sem falar do princípio inteligente, que é questão à parte, há na matéria orgânica um princípio especial, inapreensível, que ainda não pode ser definido, o princípio vital. Isso que nós temos falado aqui então.
Ativo no ser vivente, este princípio se acha extinto no ser morto, mas nem por isso deixa de dar à substância propriedades que as distinguem das substâncias inorgânicas. E aí, mais para frente um pouco, Kardec coloca: será o princípio vital alguma coisa particular que tem existência própria? Primeira hipótese. Ou, integrado no sistema da unidade do elemento gerador, apenas será um estado especial, uma das modificações do fluido cósmico, pela qual este se torne princípio da vida, como se torna luz, fogo, calor e eletricidade. Segunda hipótese. Então, duas hipóteses. E aí ele responde na sequência: é neste último sentido, ou seja, uma das modificações do fluido cósmico, que as comunicações acima reproduzidas resolvem a questão. Então nós estamos falando que não se trata de um novo elemento, como nós já estudamos, de um novo princípio, ou, melhor dizendo, de uma nova origem para algo existente no universo. Como nós vimos lá atrás, tem a matéria e tem o espírito. Então, a matéria, quando não estamos, portanto, nos referindo a qualquer relação com o princípio espiritual, toda essa parte, essa matéria, ela tem origem em algo que é o fluido cósmico universal. Tudo que vem, portanto, depois, né, que não é princípio espiritual, é a origem deste fluido cósmico. Como nós vimos anteriormente, e os espíritos colocaram, é por isso que nós dizemos que tudo está em tudo, né? Lá na questão número 33, se eu não me engano. Não é isso que nós estávamos aqui? Aliás, isso, na questão número 33. Né? Muito interessante esse assunto. E aí, ele continua esse termo, esse item 18, para responder essa parte que, talvez só com a resposta aqui do Livro dos Espíritos, a gente precisaria refletir bastante. Né? A atividade do princípio vital, né, nessa questão de causa e efeito, né? Será que o princípio vital é causa ou efeito? Né? Então ele esclarece aqui para a gente no item 18. A atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor, pelo movimento de rotação de uma roda. Cessada aquela ação, por motivo da morte, o princípio vital se extingue, como o calor, quando a roda deixa de girar. Mas o efeito produzido por esse princípio sobre o estado molecular do corpo subsiste, mesmo depois dele extinto. Como a carbonização da madeira, subsiste a extinção do calor. Né? Quando a gente fala aqui que ele se extingue, né, vamos colocar assim que ele deixa de existir naquele corpo. Né? Mas, na verdade, a gente vai ver aqui daqui a pouquinho que ele volta a massa, a origem de onde ele veio. Né? Muito interessante. Então, para fechar esse raciocínio da origem do princípio vital, a questão número 64 e 65 completam esse assunto. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É, para vós, um elemento, como oxigênio e hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio no agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devida a certas modificações. Afirmação que Kardec está fazendo. E eles respondem: isto é consequência, portanto, do que dissemos. Olha só. Então, mais uma vez, né? Aqui nós estamos falando que esse princípio vital, ele tem a sua origem na matéria universal modificada, que nós podemos chamar, portanto, de fluido cósmico universal, ou matéria cósmica primitiva. Por quê? Aqui na Gênese, no capítulo número 6, da Uranografia Geral, Criação Universal, né, Galileu nos esclarece o seguinte: a matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que estadeiam suas magnificências diante da eternidade. Esse fluido cósmico universal, penetra os corpos como um oceano imenso. É nele que reside o princípio vital, que dá origem à vida dos seres e a perpetua em cada globo, conforme a condição deste. Princípio que, em estado latente, se conserva adormecido, onde a voz de um ser não o chama. Toda criatura, mineral, vegetal, animal ou qualquer outra, porquanto há muitos outros reinos naturais de cuja existência nem sequer suspeitais, sabe, em virtude desse princípio vital e universal, apropriar as condições de sua existência e de sua duração. Muito interessante, né? E lembrando aqui que a obra do Livro dos Espíritos foi trazida para nós, publicada em 1857. Então, era numa época de muitas descobertas, né?
Então aqui ele está, mais uma vez, esclarecendo para a gente essa questão, né, de termos que muitas vezes a gente encontra e que talvez fique um pouco difícil para a gente. Né? E como eu disse, né, anteriormente, a questão número 65 fecha essa questão da origem. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamamos de fluido magnético, fluido elétrico ionizado. É o intermediário, é o elo entre o espírito e a matéria. Né? Mas aqui que eu acho que cabe essa explicação, porque talvez nós poderíamos pensar que se tratava ou que se tratasse do perispírito. Mas como nós vimos aqui anteriormente, né, na nossa discussão, tanto no livro Terapia pelos Passes, quanto pelo livro que nós estamos comentando aqui, onde André Luiz nos esclarece, nos domínios da mediunidade, na verdade se trata de um meio, né, um encaixe, algo existente entre o perispírito e o corpo físico, que é o duplo etérico. Quem esclarece para nós também, além do André Luiz, é o próprio Emmanuel, no livro Emmanuel, primeiro livro com o Chico. Né? O princípio vital é o agente entre o corpo espiritual, fonte de energia e da vontade, e a matéria passiva, inerente às faculdades superiores do espírito, que o adapta segundo as forças cósmicas que constituem as leis físicas de cada plano da existência, proporcionando essa adaptação às suas necessidades intrínsecas. Né? Então, é o agente entre o corpo espiritual e a matéria passiva. Portanto, né, é o elo entre o perispírito e a matéria. Eu acho que fica mais claro se a gente colocar assim. Né? E uma questão muito importante é que nós talvez já tenhamos entendido aqui, né? Mas esse princípio vital, ele não na verdade, ele é um para todos os seres orgânicos, porém, modificado segundo as espécies. Né? Nessa questão número 66, Kardec pergunta exatamente sobre isso. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. É nele que dá movimento, é ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é vida. Esse movimento, ela o recebe, não o dá. Conforme a gente viu do exemplo que Kardec traz, né, da roda. Enquanto a roda está girando, né, existe ali, pela fricção, o calor sendo produzido, mas que quando a roda deixa de girar, esse calor, ainda permanecendo um pouco, mas ele vai a desaparecer. Né? Mas enquanto ele existe, ele se retroalimenta. Enquanto ele deixa de existir, então é aí que nós temos a morte dos órgãos do corpo físico. Né? A Kardec explica isso aqui. Ó. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe sua impulsão da atividade íntima ou princípio vital que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. Né? Muito interessante. Bom, aqui nós vamos fazer uma pausa nesse estudo para que ele não fique muito grande. Né? Então nós falamos sobre os seres orgânicos e inorgânicos e numa segunda parte nós então vamos fechar esse raciocínio com a vida e a morte. Bom, temos ainda algumas coisas para falar que são muito importantes, mas espero que tenha ficado claro essa questão da origem do princípio vital, né, do seu papel enquanto existindo durante a vida para animalizar a matéria, né, e onde ele se encontra de maneira mais clara para a gente. Né? Porque eu acho que essa questão número 65, né, ela pode nos dar alguma dúvida, né, no seguinte sentido, de confundir o princípio vital com o perispírito. Né? Mas aqui nós vimos que se trata basicamente de um elo, de um agente existente entre, na verdade, o corpo espiritual, que é o perispírito, e o corpo físico. Como nós vimos com o André Luiz também falando, é o duplo etérico. Bom, pessoal, vamos então terminar essa primeira parte. Muito obrigado por ter participado com a gente. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo.